Olá, tudo bem? Me chamo Eric e faço parte da Igreja Batista Calvário aqui em Natal, Rio Grande do Norte. E hoje vou dar prosseguimento a esse estudo que estamos tendo, que tem por título Voltar para a Casa do Pai. O texto que vamos ler, que é a base desse estudo, se encontra em Lucas 15, do 11 ao 32. Peço que você abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra. Diz assim a palavra: Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Jesus, pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai no novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, um pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandas matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando você levanta os braços para o seu Pai Celestial, ele se lança para apanhá-lo. Essas passagens nos fazem lembrar que aceitar o dom da salvação de Deus não é um acordo formal de negócio. É o retrato de um pai dando as boas-vindas ao filho rebelde, exatamente como a história do filho pródigo, que acabamos de ler. Exatamente como o filho ingrato, exatamente como o filho pródigo ingrato, temos nos distanciado de Deus. Em algum momento da vida, tentamos viver por nossa conta, separados dele. Fizemos a mochila, compramos as passagens de ônibus e partimos em direção às luzes da cidade. De alguma forma, o plano não funcionou como esperávamos, mas Deus, que é seu Pai, estava esperando por você quando você voltou para casa. Você já se perguntou o que significa ser filho de Deus? Então, eu vou ler para vocês agora alguns dos aspectos de que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus significa ter um pai que te ama e que deseja o melhor para você.
Usando o exemplo do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, podemos ver que mesmo o filho mais moço ter saído da presença do seu pai, o pai, por seu amor, vendo que ele estava arrependido, o seu amor tão grande, perdoa seu filho, significa que apesar dos seus erros, dos seus defeitos, de coisas que você cometeu, ele te ama mais do que tudo isso. E se você arrepender, ele te aceita verdadeiramente como seu filho. Ele se agrada em te receber de volta. Então é um dos aspectos, o amor de Deus. Ele é muito grande por nós. Ele nos perdoa, mas ele também quer que nós vivamos uma vida de responsabilidade. Significa ter um relacionamento de pai para filho. Significa também que nós temos que ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Devemos buscar a Ele em todo o tempo. Confiar nele, que Ele tem o melhor para nós. Porque como Ele nos ama, Ele tem o melhor para nós. Muitas vezes a gente fica pensativo, tipo, será que eu devo fazer isso ou fazer aquilo? Peça a Deus, fale com Deus. Ele é seu pai. E como seu filho, como seu pai, ele deseja o melhor para você. Relacione-se com ele. Ele quer relacionamento com você. Ore. Ore com ele. Fale com ele. Se derrame na presença dele. Fale com ele o que você quer. Quais são os seus medos, os seus anseios, os seus temores, os seus sonhos. Ele é seu pai. Ele quer relacionamento contigo. É isso que ele deseja com você. Significa dependência de Deus. Muito interessante isso, né? Porque na casa do pai, o filho pródigo, ele estava na casa do pai e estava dependente dele, do pai. E ele uma hora decidiu ser independente e foi viver uma vida longe da presença dele. Lá ele experimentou várias coisas erradas e acabou numa posição muito ruim, como empregado, digamos assim, fazendeiro não, mas um empregado que cuidava dos porcos, né? Um animal impuro para os judeus. E ele reconhece isso e volta para casa do pai. Ou seja, resumindo, devemos viver uma vida de dependência de Deus. Muitas vezes a gente quer seguir nosso próprio caminho e acabamos nos frustrando, porque esse não é o desejo de Deus. Porque isso não é o que Deus pensou para nós. Muitas vezes somos tentados a sair dos caminhos, a viver uma vida totalmente fora dos planos de Deus e dá errado. Por quê? Porque Deus não está lá. Deus quer que vivamos uma vida na sua presença, uma vida de relacionamento com Ele, uma vida na sua dependência total dEle, em que possamos viver os planos dEle. Ele nos dá assim o livre-arbítrio de viver uma vida sem Ele, viver uma vida como qualquer, mas esse não é o desejo dele. Ele quer que nós venhamos ser dependentes dele em tudo. Então, esse é um dos aspectos que significa ser filho de Deus. Mas como Deus é nosso Pai e nos ama, ficar na dependência dele é muito melhor do que ficar fora da dependência dele, fora da sua presença. Então que possamos ter essa consciência, que tudo que formos fazer, façamos para Deus, para a honra de Deus. Que possamos pedir conselhos a Deus, pedir orientações a eles, que Ele nos ajudará. Eu queria ler com vocês também agora Romanos 8, 15 ao 16, que diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Interessante, porque quando você aceita a Deus como seu Senhor e Salvador, Deus o adota como filho. E então, você não tem mais aquele espírito
Você não deve mais viver atemorizado pelas coisas desse mundo. Ah, meu Deus, e agora, Senhor? Como vai ser o amanhã? Ah, meu Deus, e agora meu emprego? Ah, meu Deus, minha faculdade. Não, você não recebeu esse espírito. Você recebeu o espírito de adoção. Ou seja, você agora é filho de Deus. Você não precisa mais se preocupar com as coisas desse mundo. Confie nele. Ele tem o melhor para nós. Então, se você estiver com medo, atemorizado, ansioso, chegue para Deus e ore. Senhor, me ajuda nesse sentido. Eu não sei o que fazer. Me ajuda, Deus, me conduz. E Ele sim o ajudará. Ele é seu Pai. Então, confie nele. Significa que tenhamos segurança que Ele tem o melhor para nós. Confie em Deus. Tenha segurança disso. Com alegria nos olhos, Deus o adotou, assim que você levantou os braços para ele. Ele é seu Abba Pai. Não importa quão longe você tenha ido ou por quanto tempo tenha ficado afastado. O amor dele não muda. Você é seu filho. Você é filho de Deus. Eu quero ler com vocês também 2 Coríntios 6,16, que diz: Serei o vosso pai, e vós sereis meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha a coisa aí, olha que coisa. Então Deus é seu pai. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus é seu pai. Então, que pai quer o mal para o seu filho? Não, nenhum pai quer isso. Nenhum pai bom, né? E Deus também não quer o mal para você. Ele te ama e ele deseja estar contigo. Mas ele quer que você confie que ele tem o melhor para você. Então confie nele, que ele tem o melhor para você. Creia nisso. Deus te ama e quer o melhor para você. E confie nisso também. Medite e descanse nisso. Deus te ama. Que você possa meditar nessa palavra que eu falei para você do filho pródigo. Leia esses versículos que eu li para você em casa. Medite neles. E confie que na casa de Deus, na casa do seu pai, é melhor do que fora da presença dele. Confie que ele tem o melhor para você e que ele deseja o melhor para você. Amém? Quero orar com você agora. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus, que o Senhor nos mostrou, Senhor Deus. Ó, Deus, que cada dia, Senhor Deus, possamos viver na Tua dependência, Deus. Crendo, Deus, que o Senhor tem melhor para nós, Senhor Deus. Muitas vezes, Deus, somos tentados a sair, Senhor, a viver um caminho, Senhor Deus, sem a Tua presença, Deus. Mas não permita que isso aconteça, Deus. Reaviva, Deus, em nós, Senhor Deus, essa noção, Deus, que o Senhor é nosso Pai e deseja o melhor para nós. Ó, Deus, que possamos confiar no Senhor, Deus. Chegar ao Senhor, Senhor Deus. Contar nossos anseios, nossas dúvidas, Deus. Nossas dificuldades, Deus. Clamar ao Senhor, Senhor Deus. Ter um relacionamento verdadeiro, Senhor Deus, com o Senhor. Que possamos, Deus, confiar no Senhor, Deus, e que possamos, Senhor Deus, é, levar todas as nossas pessoas a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor tem o melhor para nós. Sim, Deus, tire, Senhor Deus, esse espírito. Não temos mais esse espírito de temor, Senhor Deus. Temos o espírito de adoção, Deus, porque o Senhor nos adotou. Ó, Deus, todas as vezes, Deus, que sentimos, Senhor Deus, necessidade, Deus, de clamarmos, Senhor Deus, clamemos, Senhor Deus, Abba Pai, Senhor Deus. Paizinho querido, Senhor Deus. Senhor Deus, sim, Deus. Reaviva, Deus, nessa compreensão, Deus, que somos teus filhos, Deus. E que, Senhor Deus, precisamos estar na sua presença, Deus. E precisamos viver contigo, Deus, uma vida sincera de relacionamento, Deus. Sim, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, Deus. Que o Senhor possa, Deus, nos fazermos ruminar, Senhor Deus, essa palavra, Deus, adiante, Deus. Que possamos ter essa compreensão, Deus, de que o Senhor é o nosso Pai e podemos clamar a Ti, Senhor Deus. Porque o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Deus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Então, que você possa meditar nesses versículos e livros, nesses capítulos que eu li para você. Lucas 15, do 11 ao 32, do Filho Pródigo. E Romanos 15, Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. E 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Medite nele. E medite nesses versículos. E confie em Deus, que Ele tem o melhor para nós. Então é isso, pessoal. Que Deus possa te abençoar grandemente com essa palavra.
Fique com Deus.